Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, seguidores do nosso canal. Eu sou o pastor Adélcio Ferreira, sou pastor das igrejas Batista da Provisão, aqui no sul de Minas. E hoje eu estou aqui para trazer uma resposta a um de nossos seguidores acerca de algo que ele assistiu pela internet, onde teólogos da religião romanista diziam que a Bíblia ela existe por causa da igreja e não a igreja por causa da Bíblia. Eu quero nessa noite primeiro falar acerca de dados históricos, de questões relacionadas à historicidade da igreja. Então, a igreja como templo, em primeira colocação. Primeiro, nós vemos que o jornal The Jordan Times diz que a igreja de São Jorge é considerada como a igreja mais antiga do mundo, construída no ano de 230 da era cristã. Isso é uma colocação jornalística. É claro que os teólogos romanistas devem saber se isso é fato concreto ou se é apenas uma colocação sem nenhum aprofundamento. E também nós temos no século IV, entre o ano 301 e 303, de acordo com a tradição, pelo santo protetor da Armênia, a fundação de uma igreja por Gregório o Iluminador, segundo a adoção do cristianismo, adotada como ali religião de Estado e com permissão do rei daquela época ou daquele século. Fontes que citaram isso são as fontes que estão contidas na enciclopédia Religiões do Mundo, uma enciclopédia abrangente de crenças e práticas na sua segunda edição, Santa Bárbara, Califórnia. Então, esses dois dados, nós estamos falando em igreja como templo. Agora, não cheguei a assistir, nem me aprofundar nos vídeos aí que estão pela internet falando que a igreja existe, antes da Bíblia, se esta colocação é verídica, é concreta e idealizada pela teologia romanista, nós acreditamos que está errada, que está praticamente fora do contexto cristão protestante, porque os cristãos romanistas, a autoridade máxima deles diante de uma revelação de Deus é o Papa, não é as Escrituras. Então, nós temos as Escrituras como regra de fé e prática. Então, quando se trata da Bíblia, da Palavra de Deus, para mim, pelo menos como pastor, ela vem antes do nascimento da igreja ou da instituição da igreja. Por quê? Porque ela remonta à eternidade. E o próprio apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, em 1 Pedro 1,23, ele diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Então, a igreja é gerada através da palavra. Então, quem gera vem antes daquele que é gerado. Então, a igreja, ela praticamente vem por geração da palavra de Deus, melhor dizendo, por ser gerada pela palavra de Deus. Segunda Pedro, segundo eles, é a pedra a qual a igreja está estabelecida. Pedro diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, segunda Pedro 1,21. Então, a profecia, eles podem até dizer, ou alguém pode formular isso, mas isso é Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a profecia, é a palavra verbalizada de Deus pelos profetas, inspirada por Deus nos profetas, que vai se cumprir no Novo Testamento, que vai gerar também o Novo Testamento. Olha o que Pedro diz: se a palavra é produzida por homens santos, e eles falaram isso, inspirados pelo Espírito Santo, Pedro está dizendo que a profecia pode ser considerada como palavra de Deus e assim também o cumprimento
dessa profecia deve ser considerado como palavra de Deus. Pedro tratou os escritos de Paulo como palavra de Deus, como escritura, como Bíblia, que hoje conhecemos, depois da canonicidade dos livros, que foram ali, através de concílios, regularizados, estipulados, e formaram esse livro que temos hoje, chamado Bíblia. Mas esses livros, essa palavra de Deus, ela já corria os corredores da história, tanto na era profética como no Novo Testamento. Pedro tratou os escritos de Paulo como escrituras, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 16. Paulo faz a mesma coisa com a sua escritura, então nós cremos que eles estavam certos de que estavam escrevendo a palavra de Deus. Paulo envia suas cartas para Timóteo e ele trata seus escritos como palavra de Deus. Também na igreja dos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo diz assim no versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra verbalizada, palavra falada, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, ele fala da palavra verbalizada, ele fala da epístola, que é a palavra escrita, como escritura, como palavra de Deus para aqueles tempos, para a igreja, para as comunidades. Assim, nós entendemos que as escrituras, elas vêm antes, porque a manifestação da igreja nesse nosso tempo se dá no dia de Pentecostes. A primeira pregação de Pedro, ele não usou a Bíblia, ele usou as escrituras que ele trazia consigo como sabedoria, como ensino de Jesus. E ali a escritura de Joel foi citada e houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Jesus citou as escrituras. Jesus ensinou seus discípulos acerca das escrituras. Em Mateus, capítulo de número 28, está aqui a minha Bíblia aberta, versículo 20, ele diz, depois de dar autoridade para eles para batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ir a todas as nações, ele disse, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, a Escritura diz que nós, como igreja, como pedras vivas, fomos gerados pela própria Escritura, gerados de fonte incorruptível, que é a palavra de Deus. E claro que essas pedras vivas, esses crentes que são o corpo de Cristo, com grandes ajuntamentos, trouxeram à evidência as instituições e os templos. Então, se a Igreja Católica Romana, se a Igreja e seus teólogos acreditam que a Bíblia existe por causa da Igreja Católica Romana, é porque eles consideram o Papa como autoridade, como fonte de revelação de Deus, e não a Bíblia. Nós sabemos que as Escrituras é a nossa única regra de fé e de prática, sendo ela aquela que gerou a igreja. Deus abençoe, Deus te dê conhecimento e entendimento cada vez mais, em nome de Jesus.